Como você bem mencionou, há algumas tendências preocupantes que a gente apontou no relatório, né? Nos últimos 3 anos, foram 67 milhões de crianças que deixaram de receber a cobertura vacinal completa. Com o dado de 2021, esse número já chega a 25 milhões de crianças, né? E isso teve um grande impacto causado pela pandemia, né? Nesses últimos 3 anos, a pandemia e toda a repercussão e a grande carga que foi colocada sobre os sistemas de saúde fez com que esse número avançasse um pouco e na maior parte dos países do mundo. Mas mesmo antes da pandemia, a gente nota que os dados mostram que nos últimos 10 anos houve uma estagnação nessa cobertura vacinal. Então já há bastante tempo que a gente não consegue avançar com esses números. Então é muito importante que a gente agora, nesse pós-pandemia, que a gente não só recupere essas crianças perdidas, mas que a gente também consiga alcançar boa parte delas, né? E há também o relatório aponta algumas, além das questões tradicionais, né, como inequidades, como problemas nos sistemas de saúde, como problema de fornecimento de vacinas. Há também a questão da confiança na importância das vacinas, né? O relatório mostra que há sinais de que em alguns países possa se ter perdido um pouco dessa crença na importância de vacinação infantil. Então é importante também que a gente continue com esse esforço, né, do ponto de vista da demanda, que as famílias, né, continuem acreditando que é importante vacinar os seus filhos, as nossas crianças. Obrigado, Juliano. E já para pegar o gancho desse dado que você trouxe, né, da perda de confiança na vacinação, um dos países apontados ali na análise que é feita pelo Unicef é o Brasil, que ainda tem, né, uma alta taxa de confiança, de 89%, mas foi observada uma certa queda em relação ao padrão anterior, né? E aí eu queria te ouvir um pouco sobre que fatores estão fazendo com que o Brasil, que é um país que tem reconhecidamente um programa forte de imunização, também esteja nessa tendência global de queda, né, de cobertura, ainda num patamar alto, mas já demonstrando sinais de que também está indo nessa direção, né? Perfeitamente, né? A pesquisa que divulgamos no relatório constitui de 55 países, né? E dentro desses 55 países, você nota ainda que 80% ainda acreditam na importância da vacinação para a criança. No Brasil, esse número é 89%, que é um bom número. No entanto, como você ressaltou, é importante destacar que houve uma queda de 10 pontos percentuais. Então, o Brasil estava beirando quase que 100% nesse número, né, de pessoas que acreditam que a vacina é importante para a criança. Então, houve uma redução e é importante que a gente se mantenha em alerta. Óbvio que esse dado precisa ser entendido no contexto que aconteceu a pandemia, que houve um fluxo muito maior de desinformação, de fake news, principalmente nas redes sociais, sobre o que é a vacina, a importância da vacina. Então, esse dado precisa ser contextualizado, mas é importante que nos mantenhamos em alerta para saber se isso vai se constituir uma tendência quando a gente continuar o monitoramento dessa situação, ou se foi uma questão pontual. É um ponto muito importante que o relatório mostra, essa queda em alguns países na importância, na percepção de importância de vacinação para criança. Entendi. Bom, e outro país que chamou a nossa atenção aqui, né, olhando os dados, foi Angola, que, né, dentre os países que tem a maior discrepância entre vacinação na população urbana e na população rural, né, Angola está ali no topo, com cerca de 50%, se eu não me engano, das crianças que vivem no meio rural, né, sem vacinação, ou seja, com essa cobertura nula ou parcial, né, incompleta. E aí, queria te ouvir um pouco também sobre como é que podem ser pensadas pelos países estratégias para chegar nesses contextos mais remotos, né? Porque um dos desafios que são apontados é justamente isso, como não só fazer as crianças chegarem nos centros de vacinação e com todas as complicações da pandemia, né, isso ficou um pouco prejudicado, mas também em áreas já tradicionalmente isoladas, remotas, de mais difícil acesso, né? Como é que a gente pode superar esse desafio geográfico, digamos assim? E aí Angola pode ser um contexto, né, que chama atenção nesse caso, porque tem
claramente uma diferença forte entre população urbana e rural na vacinação. Verdade, muito bem notado. Do ponto de vista do global, há também essa situação. Boa parte das crianças que não recebem a cobertura vacinal, que a gente chama de criança dose zero, né, está no meio rural, está também em áreas urbanas de maior pobreza e em áreas de conflito ou situação humanitária. Então, há essa situação do ponto de vista global. Mas o caso de Angola merece destaque porque o número é bastante alarmante, né? 50% dessas crianças que não recebem nenhuma dose de vacina está no meio rural, o que nos indica que estratégias precisam ser desenhadas para que a gente possa atingir essa criança. Se você comparar, por exemplo, com Moçambique, apenas 11% das crianças estão no meio rural. Então, é importante que a gente entenda esse cenário, aonde estão essas crianças que a gente não consegue atingir e fornecer as vacinas, para que as estratégias do sistema de saúde possam ser desenvolvidas de acordo para que essas crianças sejam alcançadas. Perfeito. E, Juliano, uma outra pergunta é em relação a um ponto também muito bem colocado no relatório sobre os impactos para além da saúde, né? A gente fala em vacinação, pensa imediatamente na prevenção de doenças, mas vocês apontam também impactos na educação, impactos na renda familiar, né? Então, acho que seria interessante também trazer um pouco essa dimensão, né, das consequências dessa queda da cobertura vacinal, não só colocando as crianças, né, numa situação de maior risco, mas também esses efeitos sociais que vêm também como consequências negativas. Perfeito, é como você bem disse, né? Não vacinar nossas crianças vai além do risco à vida delas, né? Há uma questão, é um risco para a sociedade como um todo. Por exemplo, uma criança que não está vacinada tem muito mais propensão a ficar doente. E uma criança doente, por exemplo, a gente sabe que não rende na escola, né? Então, até a capacidade de aprendizagem fica um pouco comprometida. Um custo, por exemplo, quando você não vacina as crianças, você há uma maior porcentagem de crianças doentes, isso pode acarretar em custos adicionais para o sistema de saúde, né, colocando uma sobrecarga no sistema de saúde, sistemas de saúde que muitas vezes já estão sobrecarregados com as demandas regulares. E também há uma sobrecarga sobre as famílias, né? Que muitas vezes crianças doentes, você tem uma sobrecarga de remédio e de outras coisas que precisa também sobre as famílias. A composição familiar também é bastante distinta. Às vezes, uma mãe ou um pai precisa deixar de ir trabalhar para cuidar de um filho doente. Isso também gera um impacto na renda familiar. Então, há diversos impactos sociais relacionado ao fato de você não vacinar nossas crianças. Então, por isso que o relatório faz esse apelo, né, para além da saúde das crianças, que é de fato o fator principal, reduzir o número de crianças doentes e também reduzir a mortalidade infantil, mas há também essa dimensão mais social, quando a gente não vacina, é impactada. Perfeito. E, Juliano, minha última pergunta é em relação à desinformação, né? Que, sem dúvida, é um dos fatores que, aliado a outros fatores, tem potencializado essa hesitação vacinal no mundo todo. Então, na visão do Unicef, né, qual o caminho para começar a superar, né, essa desinformação que está aí circulando até hoje, que foi muito marcante durante a pandemia de Covid-19, mas que segue aí como uma tendência que está impactando em outras vacinas, né? Não só nas vacinas de Covid-19. Então, como é que vocês têm visto esse impacto da desinformação na vacinação de rotina e que estratégias os países podem começar a adotar para lidar de uma forma mais séria com esse problema? Perfeitamente. Como eu disse inicialmente, é importante que a gente mantenha essa frente de trabalho com relação à questão da demanda, né? As famílias, a comunidade em geral precisa acreditar primeiro na importância da vacinação infantil e nós precisamos, junto com essa promoção dessa importância, combater o nível de desinformação que há, principalmente nos meios digitais. E isso requer um engajamento contínuo com as comunidades, com as famílias, por meio também das mídias sociais, mas também através dos trabalhadores de saúde, né, dos agentes comunitários,
para que você possa levar a informação de qualidade, a informação científica que demonstre a importância dessa vacinação. É preciso também a gente monitorar um pouco essas conversas, né, para a gente entender de onde vêm algumas concepções sobre o que é a vacina, sobre a importância de vacinar uma criança, para que a gente consiga desenvolver respostas adequadas. Mas o Unicef, a gente coloca no relatório que é importante manter esse diálogo social, é importante manter o nível de engajamento com as famílias e a comunidade, promovendo esse acesso à informação de qualidade, né? Vacina salva a vida e a gente precisa manter essa retórica forte entre as famílias no Brasil, no mundo e em outros países que falam língua portuguesa, como Angola e Moçambique.